Bom dia a todos. Obrigado pela presença. A gente vai começar agora a audiência pública. São 4 projetos de leis ao todo. Acredito que o que mais tenha chamado a atenção seja o projeto de lei da Lei Orçamentária Anual do próximo ano. Antes de iniciar aqui oficialmente, só alguns recadinhos. A gente vai debater cada projeto por vez e, ao fim de cada explanação, vai abrir para perguntas. Então, serão 4 oportunidades que os cidadãos terão de expor aqui a sua opinião, se manifestar de alguma forma. E eu peço a gentileza sempre que a plateia quiser fazer alguma intervenção, precisar falar, que chame para a gente entregar o microfone, porque está sendo gravado. Então, quando alguém fala aí sem microfone, não aparece nada na gravação depois. E como a gravação também funciona como um documento oficial, é importante que tenha o registro do que está sendo dito aqui. Bom, antes de abrir aqui com as explicações, com as apresentações, eu queria registrar a presença dos vereadores, nosso presidente Carlinhos do Açougue, vereador Luizinho do Camargo, vereador Reinaldo Campos, vereador Neto Amorim, vereador Cascata, que é o presidente da Comissão de Finanças, vereador Rafa, também integrante da Comissão de Finanças da Casa, relator, o ex-vereador Celso Calegari também presente. E eu queria convidar aqui o presidente para deixar uma mensagem aqui para a gente abrir os trabalhos. Bom dia a todos, senhores vereadores, público. Só dizer a vocês a importância dessa audiência pública, aonde é previsto que tenha, antes da votação do projeto, que tenha essa audiência para que tenha aí as dúvidas resolvidas, né? Que tenha os questionamentos, e são 4 projetos de leis. Então, é importante a participação de todos, né, da população. A gente divulgou, a gente fez anúncio, a gente convocou, mas é sempre a minoria que participa. Mas é bom tirar as dúvidas, né, porque é um projeto que são feitos em 2 votações pela Câmara, e que alguém tiver algum questionamento, alguma sugestão, o momento é esse de tirar as dúvidas. Então, uma boa audiência pública para todos, e está aí à disposição a Câmara para sempre tirar as dúvidas de vocês. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado, presidente. Não sei se ficou claro aí para quem está acompanhando, a gente está tentando mudar e modernizar um pouquinho as audiências públicas aqui na casa, e uma das formas, inclusive, é tentar deixar um pouquinho mais informal, porque já é um tema bastante denso, que é difícil para acompanhar, então a gente vai tentar, dentro do possível, claro, né, alguma informalidade para não ficar uma coisa muito engessada. Então, vamos lá. Primeiro, é importante explicar o que é uma audiência pública, que é um instrumento de incentivo à participação popular para a elaboração e discussão de assuntos de interesse da sociedade. Isso está previsto na Constituição Federal. Sempre que há um projeto de lei tramitando pela Casa que seja de grande relevância, de grande interesse da população, é de bom senso convocar uma audiência pública. Ela funciona para apresentação do projeto de lei à população, embora ela já tenha sido lida em sessão, mas aqui é mais uma oportunidade da população tomar ciência do que está tramitando pela Casa. Ela funciona também como um painel de exposição de ideias e de opiniões da população que vem e se manifesta. Isso fica registrado. E a audiência pública ela é sempre obrigatória quando ela envolve o tripé orçamentário. O que é esse palavrão a gente já vai explicar daqui a pouco. Está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, vamos lá. O tripé orçamentário ele é composto por 3 projetos, que eles caminham juntos, são intimamente ligados. Registrar aqui a presença também do vereador Fabinho. O tripé orçamentário é composto desses 3 projetos que eles caminham, né, em conjunto, que é o PPA, que é o Plano Plurianual, um programa com metas e indicadores para 4 anos, ele vale para 4 anos. E desses 4 anos, cada um desses anos se elabora uma LDO e uma LOA. A LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que ela explicita as metas e as prioridades da administração para cada ano. Então, ela não fala em valores, ela só traça as metas e as prioridades da administração. E ela vai desencadear na LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que a gente conhece popularmente como orçamento. Essa sim trata de valores, ela reserva a verba para execução
e ações necessárias para o alcance das metas que foram estabelecidas na LDO e que, por consequência, constavam no plano plurianual. Um pouco complexo, mas acho que dá para entender. A gente vai executar agora um vídeo de 2 minutos, rapidinho, elaborado pela equipe de comunicação da AGU, da Agência da Advocacia Geral da União, e ele explica muito bem o que é cada um desses projetos. Só pedir uma gentileza do público para a gente manter o silêncio, porque o áudio está saindo pela TV. Registrar também aqui a presença do vereador Luiz Silva. Obrigado. LOA, LDO e PPA, a AGU explica. O orçamento público é, de maneira bem simplificada, a estimativa... Espera aí que não está saindo na tela lá. Deixa eu dar a volta aqui que é mais fácil. Não está saindo na TV. LDO e PPA, a AGU explica. O orçamento público é, de maneira bem simplificada, a estimativa de receitas e a previsão de despesas que um governo terá num determinado período de tempo. E no caso do Brasil, corresponde a um ano, é o nosso ano civil. No Brasil, o nosso modelo orçamentário de planejamento e gestão está previsto na Constituição Federal, no artigo 165, que diz que cabe ao Poder Executivo enviar os projetos de plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. O plano plurianual estabelece os programas de duração continuada e as despesas de capital da administração pública. Ou seja, o PPA é um programa de médio prazo que estabelece de forma regionalizada as metas e as diretrizes da administração pública. É como se fosse um grande programa, determinando os objetivos que o governo vai ter pelos próximos 4 anos. A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é elaborada em harmonia com o PPA e vai auxiliar na elaboração da LOA, da Lei Orçamentária Anual. Por isso, ela é chamada de um instrumento de curto prazo da administração federal. O que ela faz? Ela em forma prática as diretrizes que já foram estabelecidas no plano plurianual. Como o plano plurianual é muito abrangente e amplo, cabe à LDO estabelecer as prioridades e tentar verificar o que de fato vai poder ser realizado, estabelecendo essas metas de curto prazo para a administração pública. Por fim, nós temos a LOA, a Lei Orçamentária Anual, que também é elaborada em harmonia com o PPA e com a LDO. E ela estima as receitas para um determinado exercício financeiro e fixa as despesas que serão realizadas pelo governo. No caso da LOA, na verdade, nós temos 3 suborçamentos. Um orçamento da Seguridade Social, um orçamento de investimentos e um orçamento fiscal. A LOA não faz nada mais do que tentar dar concretude ao que fora previamente estabelecido, tanto no PPA quanto na LDO. Se você quiser saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, hashtag AGU Explica. Até a próxima. Bom, tá aí a explicação, mais uma vez registrar que é um material desenvolvido pela AGU, Advocacia Geral da União. Então ele trata muito ali do que é o orçamento da União, né, o orçamento do país, mas na prática ele se aplica exatamente à realidade do município, com a diferença de que o orçamento da União é aprovado pelo Congresso Nacional e o orçamento de Barueri é aprovado aqui pela Câmara. Mas o conceito é o mesmo e se aplica.
Pois bem, explicados aí o que é uma audiência pública e o que é o tripé orçamentário, agora vamos efetivamente entrar no objeto dessa audiência pública de hoje. E antes registrar também aqui a presença do vereador Silvio Macedo. Muito obrigado. A audiência pública convocada para hoje, ela vai discutir 3 projetos de lei que estão em tramitação na Casa, que é o projeto de lei 067 de 2018, que trata do orçamento municipal de 2019, a lei orçamentária anual. O projeto de lei 068 de 2018, que altera a lei 2521 de 2017. Essa lei estabeleceu as diretrizes orçamentárias de 2018. O terceiro, o projeto de lei 69 de 2018, que altera a lei 2568 de 2017, e essa lei estabelece o plano plurianual vigente de 2018 a 2021. E, por fim, o projeto de lei 70 de 2018, que ele altera a lei 2614. Essa lei estabelece as diretrizes orçamentárias do ano que vem. Esse projeto de lei, essa lei 2614 foi aprovada aqui pela Casa em maio, se eu não estiver enganado. Maio, né? E também foi objeto de audiência pública aqui na Casa, como determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Um aspecto importante, e que inclusive foi levantado aqui na última audiência pública e que a gente tentou melhorar, inclusive a Roberta, que apresentou a sugestão, está aqui também, sempre participando, foi da gente tentar dar uma publicidade melhor para a audiência pública antes dela acontecer. Ela contestou na época que ela teve dificuldade para acessar o material, os textos da lei, os anexos. Então a gente teve essa preocupação dessa vez, fez a convocação com bastante publicidade, colocou no Facebook da Câmara, colocou no site oficial da Câmara, publicamos também no Jornal Oficial, e dessa vez com o link para os projetos, incluindo os anexos, para que todos pudessem acessar e ter conhecimento do conteúdo antes de vir para a audiência, para que a população tivesse a oportunidade de chegar aqui já de posse desse material, ou pelo menos de conhecimento do seu conteúdo. Então esse também é um avanço que nós tivemos nessa audiência pública, comparado com a última, e já partindo de uma sugestão apresentada pela população. Então daí a importância de participação dos cidadãos na audiência para sempre melhorar o trabalho nosso aqui, que evidentemente o objetivo é dar mais transparência para o que tramita na Casa. Da minha parte encerro, agora eu vou passar a palavra aqui aos nossos colegas da Casa para fazer as apresentações. Antes, deixar aqui também uma palavra dos vereadores que integram a Comissão de Finanças e Orçamento da Casa, o vereador Cascata, que é o presidente, o vereador Rafa, que é o relator. Por favor. Obrigado a todos e a todas, sejam todos bem-vindos, mais uma audiência pública aqui. Nosso legal que o pessoal está participando. Eu sou o Antônio Ivaldo, popular Cascata, vereador da cidade, e sou presidente das comissões. E eu queria também agradecer a presença do Alan Miranda, que chegou aqui por último aqui, né? Todos os vereadores, mas o Alan, que foi todos falados aqui, menos o Alan. E vou passar para o meu relator aqui, o Rafa Mito, né, presidente? E só para falar para vocês também que hoje eu acordei, eu vi o céu todo azulzinho, viu? E vai mudar o plano real, vai voltar o Cruzeiro de novo. Agora quem tá é o Cruzeiro, tá? Brincadeira. Rafa, com você. Bom dia a todos. Vou cumprimentar o presidente aqui da comissão, né, o Cascata, essa mesa, o Dr. Valmar, a Jane, a Renata, cumprimentar o vereador Fabinho, o Neto, o presidente dessa casa, o Carlinhos do Açougue, Silvio Macedo, Luiz Supermercado Silva, e o Alan Miranda, Luizinho do Camargo, Reinaldo Campos. Dizer quão é importante, né, a gente poder participar disso e ver ele falando sobre as pessoas poderem participar do momento como esse. Eu acho que tinha que ser igual a gente pedir voto, né? Tinha que sair chamando as pessoas para poder participar, porque quando a população está mais próxima, ela consegue cobrar, não é? E aí ela vai ver o quão é importante estar presente e cobrar os vereadores em questão de melhorar a cidade. Vamos lá. Audiência pública, 18 de outubro de 2018, para apresentação dos projetos de lei número 67, 68, 69 e 70/2018,
do chefe do Executivo sobre o Orçamento Municipal de 2019, alteração da Lei 2.521/2017, diretrizes orçamentárias 2018, alteração da Lei número 2.568/2017 e Plano Plurianual 2018 a 2021 e alteração da Lei número 2.614/2018, diretrizes orçamentárias 2019. Mesa devidamente composta pelos servidores Valmar Gama Alves, Jane Cleide Vieira Rocha e Renata Gomes Luiz Cano Silva. E o presidente daqui da Comissão de Orçamento e Finanças, o vereador Cascato. Informo que a presente audiência pública foi publicada no site oficial, convocada em sessão ordinária, em que os respectivos projetos estão à disposição na internet. Também que serão apresentados os slides, que já foi apresentado aqui, sobre a matéria. Vou passar aqui para a Jane. Bom dia a todos. Quero agradecer a presença de vocês, dos vereadores, munícipes e alguns servidores. Vamos tratar aqui, em primeiro momento, sobre a lei orçamentária. Também preparamos para vocês esse material, porque para ficar mais fácil para vocês visualizarem os quadros, porque daqui a visualização não seria tão boa. Então também pensamos nisso, em estar deixando o material com todos. Vamos agora à mensagem número 44/2018, encaminhada pelo Executivo. A proposta orçamentária estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2019 em valores que refletem, na medida do possível, em termos financeiros, a política e os programas estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Como já foi falado, né? A LDO ela é a ponte, né, entre o PPA e a Lei do Orçamento, que é o que discutimos aqui em maio. O PPA para 4 anos, que compreende o período 2018 a 2021, e a LDO para 2019. A mensagem, ela destaca que dentro das projeções da Receita não foi prevista redução do ISS como no exercício de 2018. Depois o doutor Valmar vai falar um pouco sobre sobre a ADI, né, a Ação Direta de Inconstitucionalidade, sobre o ISS, relativo ao local de incidência do Imposto sobre Serviços. Então, no orçamento de 2019, né, consta esse valor a mais. Contudo, a medida liminar poderá ser revista a qualquer momento, gerando, consequentemente, imediata queda da arrecadação e a obrigatória limitação das despesas. A proposta orçamentária para 2019 considera a tendência de arrecadação, mas também leva em conta a persistência da crise econômica do país, situação que, segundo especialistas, perdurará no próximo exercício. Né? Temos aqui, a exemplo, a inflação, que ainda está acima da meta, elevado número de desempregados e taxa de juros elevadas. A peça também consignou, tratou sobre as audiências públicas, que foi realizada pela Secretaria de Finanças da Prefeitura, né? Teve a participação virtual e presencial, e o orçamento para 2019 contempla recursos necessários ao atendimento de inúmeras sugestões do cidadão barueriense, o bem-estar e com ênfase principalmente na educação e saúde. Na educação, a peça orçamentária contempla recursos destinados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino,
em observância ao disposto na Constituição Federal. Se vocês verificarem aí, a primeira tabela que tem na pasta está tratando sobre a aplicação do ensino, que constitucional é 25%, né? É o mínimo que o município tem que aplicar no ensino. Temos aí, no total geral da aplicação obrigatória, mais de 806 milhões. E a despesa prevista para a educação básica é 819 milhões. Cabe ressaltar que aqui em Barueri, né, além da educação básica, desse mínimo constitucional, estão contemplados na área da educação os custos com ensino médio, técnico e merenda escolar, que não é obrigação do município, né, mas Barueri, graças a Deus, tem. Então, para a educação básica, temos aí, né, os 819, quase 820 milhões destinados, e no ensino médio técnico e merendas, 126 milhões. Total geral previsto para a educação, 946 milhões 296.600. Então, está bem acima do mínimo constitucional. O montante em apreço possibilitará, dentre outros investimentos na área, a construção, ampliação e ou reformas das escolas maternais, de educação infantil e as escolas de ensino médio e técnico. Na saúde, queremos também registrar a presença do vereador Fabião e do Chico Vilela. Agora, em relação à saúde, a proposta orçamentária aloca recursos que permitirão maciço investimento em planos e empreendimentos voltados à saúde, de modo a reduzir o risco de doenças e permitir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Vocês podem verificar também no verso do primeiro quadro, que fala sobre o limite constitucional, que na saúde tem que ser aplicado 15%. Os 15% daria 379 milhões, em torno de 380 milhões. Tem o repasse que é do SUS e outros convênios, quase 50 milhões, que dá o montante de 429 milhões. E as despesas, né, seriam em torno de 668 milhões 451 mil. Barueri tem uma aplicação quase o dobro do constitucional. O constitucional é 15% e em Barueri está dando 27,73%. Quer dizer, 12% a mais dos 15% que é o considerado constitucional. Em relação aos recursos obtidos com o BNDES, permitirão destinar no próximo ano em torno de 6 milhões de reais a iniciativas voltadas às ações de aperfeiçoamento da máquina pública. Outras áreas que receberam também atenção especial na elaboração da proposta orçamentária é o sistema viário, né, investimentos para garantir fluidez do trânsito, porque Barueri é a cidade da região oeste que mais recebe investimento industrial, então, né, vai tendo uma preocupação muito considerável nesse quesito. E, por último, funcionalismo público, né, que é o fator fundamental para que o governo municipal possa bem cumprir suas metas. A peça consignou dotações que permitirão dar continuidade ao atendimento, dentre outros, às despesas com os benefícios já assegurados aos servidores. Agora eu vou passar a palavra para a Renata, que ela vai tratar sobre o projeto de lei 067/2018, que estima a receita e fixa a despesa do município de Barueri para o exercício financeiro de 2019. Obrigada pela atenção. Só um recado aqui antes da Renata começar a falar.
A Jane comentou aí de algumas pastas que estão que foram distribuídas. Tivemos uma grata surpresa aqui, que foi um público acima do esperado. Então, a gente não imprimiu em quantidade suficiente para todo mundo. Então, até por uma questão de consciência ambiental, aí se a gente puder sentar do lado do colega, consultar se tiver alguma dúvida, mas a gente agradece aí pela colaboração de todos. Obrigado, Renata. Bom dia a todos. Vamos apresentar agora o projeto de lei número 67 de 2018, que estima a receita e fixa a despesa do município de Barueri para o exercício financeiro de 2019. Artigo 1º. O Orçamento Geral do município de Barueri para o exercício financeiro de 2019, que estima a receita e fixa a despesa em R$ 3.102.882.400, discriminados pelos anexos integrantes dessa lei, compreendem o orçamento fiscal e o orçamento da Seguridade Social. Parágrafo único, inclui-se no total do referido artigo anterior os recursos próprios da autarquia e da fundação. Aqui a gente vai apresentar de forma sucinta o que seria o orçamento fiscal e o orçamento da Seguridade Social. O orçamento fiscal engloba a maioria das programações, exceto as relacionadas à Seguridade Social e aos investimentos das estatais. Já o orçamento da Seguridade Social inclui todos os órgãos da entidade e que compete executar as ações de saúde, previdência e assistência social, quer sejam na administração direta ou indireta, bem como seus fundos e fundações instituídas, mantidas pelo poder público. Artigo 2º. A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes nos anexos integrantes desta lei. Nesse slide é demonstrada a composição da receita estimada para 2019. Aqui a gente pode destacar que houve um aumento de cerca de 26% em relação à receita estimada para o exercício de 2018. E esse aumento se deu principalmente na rubrica de receitas tributárias, que no ano de 2018 foi de cerca de R$ 1 bilhão, e em 2019 passou para cerca de R$ 1 bilhão e 800 milhões. Esse aumento se deu principalmente devido ao que foi lido na mensagem, que em 2018... a receita foi considerada uma redução em virtude do ISS, e desse ano de 2019 esse valor foi considerado. Artigo 3º. A despesa geral do município será realizada na forma especificada nos anexos integrantes dessa lei. Nos próximos slides, a composição da despesa vai ser demonstrada de acordo com o que é estabelecido pela Lei 4320, ou seja, decomposta em unidades orçamentárias, funções, subfunções de governo e por categoria econômica. Aqui vocês podem, quem tiver com material, pode acompanhar. Primeiramente, a gente vai apresentar a decomposição por unidade orçamentária. Em comparação ao orçamento do ano anterior, podemos destacar um aumento do montante investido especialmente na Secretaria de Obras, que teve um aumento de 124% em relação ao ano anterior, serviços municipais, que teve um aumento de 100%, além de um aumento de cerca de R$ 200 milhões em educação, que representou um incremento de 33% em relação ao previsto em 2018. A seguir, vamos ver a decomposição da despesa por função de governo. Aqui a gente pode destacar o aumento do valor investido na função educação, que foi de cerca de 30% em relação ao ano anterior, e na função urbanismo, que aumentou 122% em relação ao ano anterior. As demais despesas se mantiveram próximas do que foi estimado no ano anterior. Aqui agora a gente vai apresentar a decomposição do orçamento em subfunções. Aquele aumento que a gente demonstrou por função, no aumento da educação e da função urbanismo, pode ser verificado nesse quadro de forma mais detalhada. Aqui a gente pode constatar o aumento do investimento em educação se deu sobretudo na educação fundamental e infantil, onde houve um incremento de R$ 100 milhões em cada uma dessas subfunções, em relação ao ano anterior.
Já em urbanismo, os incrementos foram nas subfunções infraestrutura urbana e serviços urbanos, ambas com incrementos de investimento de cerca de 100% em relação ao ano anterior. A seguir, apresentamos as despesas por categoria econômica, onde a despesa corrente, que são aquelas despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração, representam cerca de 77% do orçamento. Enquanto as despesas de capital, que são aquelas relacionadas à aquisição de máquinas, equipamentos, imóveis ou à realização de obras, representou 19% do orçamento previsto. E cerca de 4% do orçamento foi destinado à reserva de contingência. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares de 17% do limite total da despesa fixada nessa lei, nos termos do artigo 7º da Lei 43.20/64, utilizando como recursos os definidos no artigo 43 da Lei 43.20/64, alterando, se necessário, o programa de investimento. E realizar operações de crédito por antecipação de receita até o limite de 15% da receita estimada do exercício nos termos da legislação em vigor. Artigo 5º. A lei entra em vigor a partir de 30 de janeiro de 2019 e revogam-se as disposições em contrário. O projeto é esse. Alguém teria alguma colocação a fazer? Só fazer um registro rápido aqui, antes de passar a palavra para as dúvidas, eu acho importante, Renata. Não sei se ficou claro para a população essa questão da receita que pode ser revista futuramente. Talvez não seja conhecimento da população, que é o caso que envolve a receita dos cartões de crédito, né? Traduzindo aqui muito rapidamente, toda vez que alguém faz uma compra com um cartão de débito ou de crédito, o serviço que a administradora do cartão cobra do estabelecimento comercial gera um imposto. Esse imposto, ele é recolhido na cidade sede da empresa. Então, se a empresa administradora do cartão está em Barueri, a receita vem para Barueri. Houve um questionamento, Madin, é isso? O nosso procurador pode explicitar. Bom dia, pessoal. Para registrar, o que houve foi uma mudança de uma lei complementar federal. Então, regra geral, todos os outros municípios se insurgiram porque a arrecadação se restringia a poucos municípios, dentre os quais Barueri, já que quando se fala de ISS é um valor considerável. Então, essa frente de municípios pleitearam no Congresso Nacional a mudança da lei complementar que trata das regras gerais sobre ISS. E lá conseguiram alterar esse regime de tributação do ISS, mudando agora para o recolhimento de onde é o tomador do serviço, ou seja, não é mais de onde ficaria o estabelecimento, e sim onde a pessoa recebe o serviço. Acontece que essa alteração causou muito transtorno de como que vai operar essa situação, já que nenhum outro tributo e nenhum outro serviço tributável se aplica essa regra do tomador do serviço. Só nesse caso, e em razão disso, algumas entidades representativas de cartão de crédito, de plano de saúde, de outras entidades que se sujeitam a esse tipo de tributação, eles entraram com um ADIM, e por meio de uma medida cautelar, uma medida de urgência nessa ADIM, o ministro Alexandre de Moraes concedeu uma liminar para suspender a eficácia dessa lei complementar federal e de todas as outras leis municipais de todos os municípios que já haviam mudado esse regime de tributação, e agora o que vale é o que existia anteriormente. Então, enquanto não decidida essa ação direta de inconstitucionalidade, está valendo a regra anterior de que deve recolher no local do estabelecimento da entidade prestadora. Certo? Agora, por ser uma medida liminar, decidida apenas por um ministro do STF, é uma medida precária. Eventualmente, ela pode ser alterada a qualquer tempo. Então, toda essa circunstância de aumento de arrecadação, de quando a gente tinha uma perspectiva até nacional de dificuldade financeira, aqui em Barueri especificamente, em razão dessa medida liminar,
aquela previsão negativa se tornou bem positiva. Então é basicamente isso, se eu puder explicar. Ou seja, a previsão que era menor passou a ser um pouco maior, né, para esse ano, daí esse aumento da receita, mas é importante ressaltar que isso pode ser questionado, isso pode ser revertido amanhã. A decisão é liminar, ela pode ser cassada amanhã e a IAC se rever novamente a receita para os patamares anteriores. Desculpa, Roberto, eu não tenho esse número de cabeça. Se alguém tiver aí puder ajudar, mas eu realmente não tenho essa estimativa, mas eu achei importante destacar. E eu queria registrar também a presença do vereador aqui agora. Rodrigo, desculpa. Vereador Rodrigo está aqui, registrado minha presença, vereador Alain Miranda. Agora passar a palavra para o vereador Chico que tinha pedido, depois a gente passa adiante. Obrigado. Bom dia a todos, a todas. Bom dia. Só duas dúvidas, e eu gostaria que se eu pudesse observar melhor. É uma situação que veio agora um dinheiro que está vindo do BNDES. Qual a razão de ser esse investimento do BNDES aqui no município? E a outra situação que eu fiquei numa dúvida também é que o dinheiro, o orçamento do habitacional do ano passado ser comparado a esse ano mesmo, orçamento para habitacional. E a deficiência é muito grande, né? Habitacional, tanto em moradia quanto hoje aluguel social aí, uma fila enorme aí aguardando aí o aluguel social, enfim, a questão habitacional, se o mesmo valor do ano passado e desse ano. Então, gostaria que você voltasse ali e mostrasse para eu olhar melhor, não deu tempo. E a questão também desse dinheiro que está vindo do BNDES. Por favor. Sempre usando. Todos. Estava observando aqui. Tudo bem? Vou acrescentar um pouco da sua pergunta. Eu estava observando que os repasses, vou dar um exemplo, para a Câmara Municipal é o mesmo, 60 milhões, porém o orçamento subiu. E 60 milhões, de acordo com o orçamento, está sendo aplicado 1,9% dos 7 que tem direito. Por que não foi colocado a mesma proporção de acordo com o orçamento? Não só o dinheiro, porque hoje, se fosse aplicado 2,4, não, Binho? 2,14? Não. Mas se fosse aplicado os 2,14, daria 67 milhões. Por que não aplica em porcentagem, não em números? Não só na Câmara, como em todas as outras, igual essa do Chico falou da habitação, tinha que ser aplicado em números proporcionais, não um número real. É uma dúvida que eu tenho aqui. Vamos lá então, pessoal. Eu vou responder a pergunta do vereador Chico Vilela, que trata do investimento advindo do BNDES, de em torno de 6 milhões. Ele se insere no PEMAT, que é o Programa de Modernização da Administração Tributária. É um programa que já foi autorizado aqui pela Câmara e já faz um tempo que já houve essa autorização. Então, é uma consequência daquilo que já havia sido planejado. Exato. Só terminar aqui. Em relação à habitação, o ano passado foi estimado para essa função de governo 7.389.000. 7 milhões. E para 2019, 29.486.000. Então, teve. Agora vamos lá para tentar enfrentar essa questão aqui da Câmara e do percentual relacionado ao orçamento e dos valores dos duodécimos que devem ser trazidos aqui para a Câmara. Essa questão do percentual, vereador Alain Miranda, é uma questão importante porque é um parâmetro. É aquilo que pode, o mínimo que pode enviar e o máximo que pode enviar. Mas eu acredito que, além de respeitar esse parâmetro, que é uma obediência à lei,
o que deve importar nesse caso é a necessidade. É a necessidade do quanto que deve ser enviado para a Câmara. Não é porque o limite máximo é X ou Y que vai ter que se aproveitar se não é necessário ou se a política que é adotada aqui na Câmara não prevê a utilização de todos esses valores. Então é basicamente isso. Bom dia a todos. Nós estamos fazendo alguns parâmetros aqui, que na verdade esses parâmetros estão irreais. Irreais, na verdade. Por quê? Nós estamos falando de um orçamento de 2 bilhões e 400, passado que não entrou o ISS. Então, só para responder o Alain Miranda também, se for fazermos o cálculo aqui com um orçamento de 3 bilhões e 100, o Alain Miranda, daria 1,93, né? Comparado com o ano passado, que deu 2,45. Que esse orçamento de 2.446, ele é irreal. Ele deve chegar em torno de 2.800 por aí. Então, se nós fizermos o cálculo também, ele vai chegar mais ou menos em 1,98, 2%. Então, ele não está fora. Ele não está fora do ano passado. É que nós estamos fazendo o cálculo errado. 1,93 com orçamento de 2.446, que não é 2.446. Entrou mais 250, 300 milhões a mais do ISS e vai chegar nesse percentual aí também aproximado de 1,93, aí 1,94, que é o valor. É apenas para esclarecimento. Outra coisa que nós temos que nos atentar aqui é justamente sobre isso daí. Até uma sugestão para a Câmara, o próximo presidente, é que nós façamos da Câmara Municipal e não do Executivo uma prestação de conta de finanças. Por quê? Nós estamos com uma distorção muito grande de valores esse ano aqui, de orçamento de 2 bilhões e 400 para 2.800. Então, o ideal é nós fazermos uma audiência pública aqui de prestação de conta de 2018, porque os valores estão totalmente fora que nós estamos conversando aqui. Então, onde foi investido mais 250, 300 milhões de reais? Onde foi investido? Nós não sabemos. Nós vamos saber isso lá em fevereiro ou março do ano que vem, quando a Secretaria de Finanças vem e presta para nós a conta aqui. Mas o público aqui na Câmara Municipal está muito maior do que o pessoal que vai na audiência pública de finanças. Então, nós precisamos fazer essa análise e tomar esse cuidado para nós não errarmos, na verdade, de passar valores aí que não estão sendo valores justos, né? Então, esses comparativos, vocês estão trabalhando em cima do papel, é o trabalho de vocês, está certo? O trabalho de vocês, não estou discutindo isso daí, tá, gente? Eu só estou falando para vocês que esse orçamento de 2018, ele tem que ser totalmente revisto, tá? Como pode também acontecer de 2019... nós temos que rever também, porque a DIN lá ela pode ser aplicada e o orçamento cair. E ser ao contrário, o efeito contrário deste ano. Então, esse ano nós tivemos 2.400, porque pelo que ouvimos aí, a Bauri teve um acréscimo na receita de 26%. Não teve um acréscimo de receita. É que manteve a receita do orçamento. Então, o ISS entrou no município de Barueri, então houve essa manutenção de valores. Porque senão vão pensar que veio um monte de empresa, que Barueri está explodindo de empresa vindo para cá, a Barueri está crescendo demais, e não houve acréscimo de nada. Simplesmente é o valor que não está computado no orçamento de 2018, um valor real, né? Deixou-se de colocar 250, 300 milhões por cautela, e está certo, porque nós não sabíamos se esse valor ia entrar ou não, mas agora é o seguinte, o que nós precisamos saber? Onde foi investido esses 250, 300 milhões de reais a mais que veio para o município, que não está previsto no orçamento de 2018? Eu acho que isso daí nós precisamos, na Câmara Municipal, ter conhecimento de onde veio esse dinheiro. Obrigado. Alguém quer complementar? Não? Sempre no microfone, por favor. Só uma observação que é bem válida. Os fiscais estão aqui e foram eleitos para isso. Então, eu acho que não tem que esperar a iniciativa da secretaria vir explicar onde que estão esses 300. Eu acho que os próprios vereadores podem se unir e pedir explicação. Eu acho que ele não vai partir deles, tem que partir daqui. Mais alguém tem algum comentário a fazer sobre o projeto da lei orçamentária? Bom dia. Valmar, não sei se você consegue ajudar, porque às vezes não é competência dessa audiência. Mas eu lembro da lei que o Furlan mandou para cá, para não pulverizar o ISS, para o dinheiro não ficar no limbo, por conta da edição, antes da medida cautelar.
Tá? Então, eu queria saber se esse valor pulverizou ou concentrou. Ficou aqui para o dinheiro não ficar no limbo, porque os outros municípios não estavam preparados para receber. Outros municípios, achei, assim, parabéns de verdade. É muito bacana a forma como vocês estão conduzindo a audiência hoje. Acrescenta muito, empodera as pessoas de informação. E conhecimento é empoderamento. Então, parabéns para a Câmara Municipal de Barueri, parabéns mesmo. É lindo, é tremendo isso. É uma forma de exercer cidadania e é uma forma da gente categorizar o nosso povo como a cidade é, nível A, tá? Parabéns mesmo, muito bonito. Outros municípios convocam a população para as outras comissões também, porque é uma prerrogativa legal. Pela Lei de Responsabilidade Fiscal, as audiências de saúde e as audiências de finanças. Então, seria legal vocês dar essa amplitude para aquelas outras audiências. Porque a gente teve um superávit no primeiro semestre de 400 milhões de reais, viu, Celso? No primeiro semestre desse ano, nós tivemos um superávit de 400 milhões de reais. Então, é hora de pegar o boi pelo chifre, Câmara. Tá? Quando o ISS pulveriza, outros municípios convida a população para participar das outras, igual vocês fizeram nessa, façam nas outras. Porque o Executivo vem prestar contas para o Legislativo. Então, o Legislativo deve dar essa oportunidade do povo conhecer o orçamento, tanto da saúde como o de finanças. Outra coisa que os vereadores precisam pegar o boi pelo chifre, viu, vereadores? Vai ter que pegar nós estamos gastando 1/3 do dinheiro da população, que o dinheiro é público, não é do Executivo, não é do Legislativo, não é do Poder Judiciário. O dinheiro é do povo e ninguém faz favor para o povo. O dinheiro é do povo. Então, não existe ninguém fazendo favor. Existe cada um cumprindo com o teu papel. E 1/3 do orçamento está indo para a terceirização, gente. Prestem atenção nisso. Câmara Legislativa precisa pegar o boi pelo chifre. Enquanto que alguns vereadores são ligados a algumas OS, isso é perfeito, porque o OS não passa por concorrência pública, o OS passa por seleção, não é? Todos os vereadores têm consciência plena disso. 1/3 do município está indo para terceirizações. E aí a gente tem um termo de ajuste de conduta que o Executivo precisa cumprir, que vai ter que mandar servidor público embora. Aí existe a constituição da proporcionalidade de comissionado e efetivo. Aí, quando você deixa de gastar o que é constitucional, porque prefeitura é servidora, é prestação de serviço, a gente não fabrica, nós prestamos serviço. Servidor público cuida do povo. Quando você terceiriza, você não faz concurso. Quando você não faz concurso, você não cumpre a proporcionalidade constitucional entre efetivo e comissionado. O que acontece? Você tem que cumprir um termo de ajuste de conduta e mandar quem ajuda o governo a andar embora. Então, Câmara, pega o boi pelo chifre. Vamos pegar o boi pelo chifre? Se precisar de ajuda, a população está à disposição. Porque daí quem ajuda vai ter que ser mandado embora por um termo de ajuste de conduta, porque a gente terceiriza e não contrata. Aí não cumpre a proporcionalidade e as pessoas vão ser mandadas embora nessa crise, da vontade de chorar. Mais uma coisa. Concurso, adequação à lei. Primeiro semestre, 400 bilhões. Outra coisa que eu queria deixar registrado, que constasse em ata, na íntegra, é fundamental para as funções que eu já exerci durante a minha vida como agente política e pública. Eu queria que constasse na íntegra a minha fala e queria também eliminar uma falácia. Está aqui eu já tinha lido, já tinha olhado tudo, o link foi perfeito, hein? O link deu para a gente olhar, analisar, ver para onde migrou os valores. Vocês foram excepcionais, parabéns. É importante ressaltar que, além do mínimo constitucional, estão contemplados na área da educação, vereadores, custos com ensino médio, técnico e merenda escolar. Então, está desconstruída a falácia de que merendeira não está na educação, ok? Isso aqui é um documento oficial, não é? Então, está aqui. É importante ressaltar que, além do mínimo constitucional, estão contempladas na área da educação os custos com ensino médico, técnico e merenda escolar. Assim, resumindo. Então, vereadores, as merendeiras estão nas escolas sendo assediadas.
torturadas, doentes, machucadas. Olhem por elas, eu peço isso em nome de Jesus. Tá? Obrigada, gente. Antes de passar a palavra para a mesa, queria registrar aí a parte que me compete, que eu sou servidor da comunicação. Esse elogio que você fez, eu acho que deve muito a esse trio aqui que trabalhou demais nas últimas semanas para que essa audiência pudesse acontecer. A minha função foi espalhar isso para o povo. E felizmente a gente conseguiu ter um público legal aqui. E muito disso também, como eu disse e volto a repetir, foi por iniciativa da população. Vocês apresentaram sugestões que permitissem que essa audiência fosse melhor que a anterior. Então, continuem apresentando sugestões, estamos sempre abertos para isso. Vamos lá. Eu vou respondendo aí a todas essas colocações. Eu vou tratar apenas mais uma vez da questão da arrecadação do ISS, que essa questão da pulverização ou da concentração, em razão dessa medida de urgência concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, na medida cautelar da ação direta de inconstitucionalidade 5.835 do Distrito Federal, a arrecadação, o sujeito ativo da relação tributária, ou seja, o município credor, arrecadador, é aquele do estabelecimento dessas entidades prestadoras desses específicos serviços tributados pelo ISS. Será que tem mais alguém querendo apresentar algum questionamento, alguma colocação? Se for sobre orçamento, precisa ser dito agora, porque a gente vai começar a avançar para os próximos projetos e eles tratam de outros assuntos. Então, se alguém tiver mais alguma colocação, podemos seguir então? Valmar, por favor. Barra 2018. Fica o anexo primeiro. Mas governamento do programa unidade governamental. Da PL de 2018. Quinto, programas governamentais, metas e custo. O anexo 6º, unidades executoras e ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental e o anexo de metas fiscais, todos da Lei número 2.521, de 7 de junho de 2017, substituídos por anexos de igual denominação da presente lei. Mensagem 47/2018, projeto de lei 70/2018. Altera os anexos de lei número 2.614, de 30 de maio de 2018, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2019. Artigo 1º. Fica o anexo 5º, programas governamentais, metas e custos. O anexo 6º, unidades executoras e ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental e o anexo de metas fiscais, todos da Lei número 2.614, de 30 de maio de 2018, substituídos de igual denominação da presente lei.
após a introdução da ementa desses 3 projetos, eu vou tentar falar resumidamente do que trata essas alterações de leis orçamentárias. Então, um sinal do que eu vou falar é um pouco do que já foi falado aqui, por meio das palestrantes anteriores, que tratou da mensagem e dos dados trazidos pelo projeto de lei orçamentária anual. Lá demonstra a grande mudança, a grande alteração que implicou a necessidade da apresentação desses 3 projetos, que é esse aumento da arrecadação. Desse fato, que dentre outros motivos é trazido por essa questão judicializada, houve a necessidade de mudar o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias em curso e a do próximo ano. E para a gente entender um pouco essa mudança, é sempre bom a gente se socorrer do que trata cada alteração. Então, em relação ao projeto de lei 69 de 2018, que altera os anexos do plano plurianual para o exercício de 2018 a 2021, lá na mensagem, o chefe do Executivo registra o seguinte: sucede, todavia, que algumas das ações governamentais e valores expressos nos anexos acima sofreram alterações, sobretudo em função do comportamento da receita orçamentária relativamente ao exercício de 2018. E eu já acrescento aqui a perspectiva dos anos seguintes, se assim continuar o tratamento em relação a todas essas questões de arrecadação. Razão pela qual também, ora, são revisadas determinadas metas para o próprio exercício em curso. Então, aquele vídeo lá do início da audiência pública mostra o que é a PPA, qual é a razão de ser, e em relação às metas que foram já planejadas, teve que haver essa revisão em razão dessa mudança, como ele diz aqui, da receita orçamentária, do comportamento da receita orçamentária. E aqui eu trago, acho que não dá para ler por aqui, mas na pastinha vai ter um pouco do que tem de mudança do comportamento da receita orçamentária. Então, tem o antes, no anexo tem o antes e tem o depois em relação às fontes de financiamento dos programas governamentais. Só para ajudar aqui. Então, a gente pode ilustrar aqui em relação a total de receitas correntes no quatriênio. Antes estava previsto o valor de em torno de 9 bilhões. E agora, em torno de 13 bilhões. Ou seja, é um acréscimo considerável no total de receitas correntes e em razão dessa nova previsão estimativa, todos esses projetos outrora já apresentados, discutidos e aprovados, têm que se adaptar. Eu fiz questão aqui de registrar esse valor que eu acabei de ler e, considerando que trata apenas de alterações dos anexos, quer seja do plano plurianual, quer seja da lei de diretrizes orçamentárias deste ano ou a do próximo ano, eu achei por bem, para tentar ser um pouco mais dinâmico aqui nessa audiência pública, apresentar comparações. Então, por amostragem, nos anexos eu coloquei aqui no slide e também no fichamento aí algumas comparações para mostrar um pouco do que a Renata trouxe na palavra dela, de para onde vai esse aumento da arrecadação. Qual é politicamente, já que todas essas são peças políticas, para onde que se decidiu investir essa arrecadação que não estava se esperando e agora está prevista.
Exemplos da alteração, então, tem a unidade Câmara Municipal, o programa Ação Legislativa. Então, se antes era em torno de 264 milhões, reduziu para 252 milhões. Aí acho que a gente pode entrar um pouco naquele questionamento do vereador Alan Miranda, do porquê que não se adota o critério de repasse de duodécimos em razão do percentual previsto ou por outro critério. E nesse caso aqui, nesse quatriênio, houve uma redução. Eu acredito que a gestão anterior e atual entendeu por bem solicitar do Executivo o valor que ele acreditava que era o suficiente para manter a Câmara Municipal. Em termos de unidades e de programas, tem a Secretaria de Esportes, que no programa Educação Física e de Esportes saiu de 139 milhões 427 mil para 151 milhões 639. Eu também trouxe alguns outros exemplos, mas o importante mesmo é se debruçar sobre o projeto de lei que está, inclusive, à disposição na internet, para ver qual é a diretriz, o direcionamento de aplicação, direcionamento político de aplicação de todos esses valores. Aqui tem a Secretaria de Obras e Edificações Públicas, que saiu de 122 milhões para 170. Tem a Secretaria de Obras, Vias e Logradouros Públicos, Logradouros Urbanos, saiu de 90 milhões para 232 milhões. Aí a gente puxa um pouco a fala aqui da Jane, quando fala que aqui tem muita indústria, o município fica numa localização privilegiada em relação a acesso, e onde que, eventualmente, nesses 4 anos pode estar sendo aplicado mais valores do que era previsto anteriormente. Também coloquei aqui em relação à Secretaria de Obras, ou seja, reforma ou ampliação, parques recreativos e desportivos, que saiu de 1 milhão para 64 milhões. Secretaria de Serviços Municipais, praças, parques e áreas de lazer, de 400 mil para 85 milhões. Mais uma vez, Secretaria de Serviços Municipais, Iluminação Pública e ou Domiciliar, de 117 para 200 milhões. Secretaria de Serviços Municipais, Limpeza Urbana, de 342 milhões. Eu vou falar assim, arredondando, 343 milhões para meio bilhão. Só para registrar mais uma vez, eu estou colocando aqui no slide, eu acredito que realmente ficaria difícil dar uma olhadinha, porque o número é pequeno aqui, mas a gente fez questão de colocar no fichamento que a gente entregou aí a maioria dos ouvintes aí. Para finalizar, mais alguns exemplos que foram retirados por amostragem. A Secretaria de Educação, escolas maternais, que era de 480 milhões para 760. Serviços municipais, mais uma vez, praças, parques e área de lazer, de 600 milhões para 1 bilhão. Serviços municipais, mais uma vez, iluminação de 25 para 100 milhões. E limpeza urbana, de serviços municipais, de 436 para 500 milhões. Eu vou adentro. Então, é isso. Então, é interessante analisar, não só por meio dessas amostragens, mas como um todo, para verificar politicamente qual foi a decisão por ocasião da elaboração dessa peça orçamentária de planejamento de médio prazo, que é o plano plurianual. Eu vou adentrar também já nas duas leis, de alterações de lei de diretrizes orçamentárias, porque ela, em alguma medida, ela
é justificada por tudo que já foi falado aqui na mensagem da lei orçamentária anual, e ela, por ser uma ponte entre o plano plurianual e as leis orçamentárias, ela complementa muito dessas informações que foram trazidas aqui por amostragem, certo? Então, além da alteração do plano plurianual, tem as alterações das leis de diretrizes orçamentárias. A lei de diretrizes orçamentária de 2018, que é alterada pelo PL 68 de 2018, e a LDO do próximo ano, que é a PL 70 de 2018. Eu tinha colocado aqui no slide uma apresentação mais uma vez, do que trata as leis diretrizes orçamentárias. Mas eu acredito que aquele vídeo foi muito elucidativo, e considerando que esses projetos atuais se referem apenas a alterações dos anexos, eu acho que a gente pode pular um pouco aí dessa função do que significa a LDO. Então, vamos pular aqui um pouco e... Eu acredito que você despendeu muito do teu conhecimento para desperdiçar. Vamos pular. Mas depois você dá à disposição para a gente na internet esse material? Com certeza. Obrigada. Com certeza. Tratando especificamente do projeto de lei 68 de 2018, eu faço questão de registrar aqui em áudio a mensagem que diz muita coisa do que vai ser alterado. Então, o projeto de lei pertinente à Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2018, ou seja, aquela que planejou a lei orçamentária que foi aprovada no ano passado e está sendo aplicada esse ano, certo? Acima mencionado foi elaborado ao fim do primeiro quadrimestre do ano passado. Por conseguinte, as disposições constantes da referida lei 2521 de 2017 foram ali consignadas em bases estimativas apoiadas no comportamento das receitas e das despesas orçamentárias da época, assim como da economia nacional, estadual e municipal. Sucede, todavia, que no decorrer do presente exercício houve a necessidade de diversos remanejamentos imprescindíveis ao entendimento das demandas, inicialmente não previstas na LDO vigente. Essa variação, pois, nas realocações implica a necessidade de adequações da aludida Lei de Diretrizes Orçamentárias para o quatriênio 2018 a 2021, de forma que seja possível o atendimento de todas as ações oficiais até o final dos exercícios ali previstos. Adentrando aqui no projeto, e apenas para fazer uma colocação, a gente percebe que essas alterações foram alterações bem pontuais e, na minha visão, salvo equívoco, foram alterações que não são concorrentes, considerando, sobretudo, essa mudança aí de arrecadação. Não é todo ano que isso acontece, certo? Então, em razão dessa questão bem pontual e excepcionalíssima, é que surgiram as necessidades de alterações de todas essas peças orçamentárias. Vamos agora, então, para o antes e depois em relação aos programas. Eu percebo que não deve estar fácil ler daí, mas eu acho que também não vai ser difícil acompanhar para quem está aqui presente, porque a gente fez questão de, nesse fichamento, imprimir aí alguns exemplos, ou seja, exemplos por amostragem, sem pretensão de exaurir o assunto, dado que o anexo é bem volumoso para ter um conhecimento da dimensão completa aí do que é a LDO. Então, a gente pode ver aqui, num primeiro momento, esse programa da Secretaria de Obras, do Código 15, que ele, no primeiro momento, estimava para o programa 31 milhões e passou a 50 milhões. Então, aquela amostra que a gente colocou lá no plano plurianual é revelado aqui nessa descrição de programas, metas e custos. Vamos passar mais um aqui.
vias e logradouros públicos, o programa 21, que tem o objetivo de manter, ampliar, melhorar e modernizar as condições de tráfego de veículos e pedestres nas vias urbanas, inclusive com aberturas e remanejamento de vias e logradouros públicos, que saiu de 6 milhões para 55 milhões. Então, aquela arrecadação que não estava prevista e passou a estar prevista, ela tem que ser realocada em algum lugar. E a gente está dando alguns exemplos aqui da mudança substancial em relação a alguns programas. Tem aqui mais um programa da Secretaria de Obras, que é relacionado ao hospital, pronto-socorro e postos de saúde, que saiu de 38 milhões para 64 milhões. Terminais rodoviários e rodoferroviários e abrigos. Extensão de rede, que saiu de 100 mil para 8 milhões. Então, isso aqui é uma previsão, é uma diretriz do que, nesse caso, do que está acontecendo esse ano. Porque essa LDO se refere nesse projeto, é uma alteração da LDO deste ano. Então, é o que pode estar sendo monitorado, controlado, fiscalizado em relação ao ano em curso. Está aqui mais um exemplo, que nesse caso aqui já é o anexo 6, que se vincula ao anexo 5 que eu acabei de ler lá. Então, ali traz algumas informações que são complementadas aqui no anexo 6, que são as unidades executoras e ações. Então, aquele programa que eu acabei de relatar, programa número 15, aqui ele fala especificamente qual é a ação e quem é a unidade executora. Certo? Então, aqui é infraestrutura urbana, da Secretaria de Obras, que aí aquele valor lá de em torno de 54 milhões, 40 milhões vai para a Secretaria de Obras e Sentenças Judiciais e outros 13 milhões vai para a manutenção da Secretaria de Obras. Só a título de esclarecimento, está todo mundo meio assustado com os valores aí, né? Você sai de 100 milhões, vai para 800, você sai de 400, vai para 60 milhões. Mas tudo isso daqui justifica, a questão apenas de fiscalização depois. Porque nós pegamos o orçamento de 2 bilhões e 400 milhões e foi para 3 bilhões. Aí você multiplica isso por 4 anos, que é o plurianual, dá 2 bilhões e 800 milhões, que é mais um orçamento da cidade. Então, a cidade de Barueri é uma cidade totalmente privilegiada. Nós pensávamos que ia arrecadar 2 bilhões e 400 milhões em 4 anos e, na verdade, vai arrecadar aí, entendeu? 3 bilhões e 100. Aí você multiplica os 700 milhões por 4, dá os 2.800. Então, é assustador mesmo quando a gente vê esses números e aí a gente precisa verificar se esse dinheiro vai ser bem investido. Porque uma cidade, que já é uma cidade abençoada, com orçamento alto de 2 bilhões e 400, e aí pula para 3.100, dá para se fazer muita coisa nesses 4 anos aí, dá para ser uma cidade de primeiro mundo, né? E principalmente na educação, eu estava fazendo cálculo com o Neto Amorim aqui, nós fizemos um cálculo aproximado com 80 mil crianças no ensino aqui, que está sendo aplicado, isso dá em torno mais ou menos de R$ 1.200 por criança, isso mês. Isso é uma escola particular para cada criança. Então nós temos que ter mesmo ensino de primeiro mundo, nós temos que ter saúde de primeiro mundo, porque Barueri é uma cidade abençoada. E com essas alterações aqui do plano plurianual, eu acho que tem que ser aplicado muito bem esse dinheiro mesmo para nós termos uma cidade digna e que o povo seja respeitado. Importante a sua colocação. Nós, quando estávamos elaborando aqui esse material, junto com a comunicação também, certo? Então, o trabalho de todos os órgãos aqui da Câmara, a gente achou por bem a gente tentar, em alguma medida, colocar e valorizar essa questão dos números para fomentar um pouco isso, despertar essa ideia de que,
para onde vai esse dinheiro, de como que pode fazer para fiscalizar. Então, a ideia de colocar esses exemplos aqui é para fomentar essa análise crítica mesmo das pessoas em relação a essas peças orçamentárias. Voltando aqui ao exemplo, eu acho que são muitos exemplos, né? Mas é apenas ilustrativo para tentar direcionar um pouco qual foi a ideia política de onde se aplicar essas receitas. Então, voltando aqui a mais um projeto de pavimentação de obras em vielas, túneis, que aí diz exatamente onde que vai se aplicar aqueles 55 milhões que eu falei lá em relação às metas, a descrição dos programas. Mais um aqui, que é o posto de saúde, hospital e pronto-socorro. Aqui é onde serão aplicados em torno de 64 milhões. Mais um pouquinho em relação à construção, ampliação, reforma de terminais rodoviários, ferroviários e abrigos. Que se a pessoa tivesse atentado um pouco, antes era 100 mil, passou em torno de 8 milhões e 700, e é justificada a extensão da rede, é aí que vai, qual o projeto que vai ser aplicado esse valor? É na construção, ampliação e reforma de terminais rodoviários e ferroviários, os abrigos. Seguindo aqui a audiência pública sobre os projetos de leis orçamentárias, eu já vou passar para o outro projeto, que é o projeto de lei 70 de 2018, que altera os anexos da lei 2.614, de 30 de maio de 2018, a LDO, para o exercício financeiro do ano que vai entrar. E para a gente entender um pouco de onde que vai ser a mudança, eu faço questão de registrar aqui trecho da mensagem 45 de 2018. Diploma em apreço estabelece as metas e prioridades para o exercício financeiro de 2019, conforme as indicações constantes dos anexos 5 e 6. De ver, pois, que as diretrizes financeiras foram ali consignadas em bases estimativas e apoiadas no comportamento das receitas e das despesas orçamentárias do momento em que apresentadas, considerando os cenários da economia nacional, estadual e municipal. Sucede, todavia, que no decorrer do presente exercício houve a necessidade de diversos remanejamentos imprescindíveis ao atendimento de demandas inicialmente não previstas em sua integralidade na Lei de Diretrizes Orçamentárias ora vigente. Essa variação, pois, nas realocações implica a necessidade de adequações contábeis na legislação de regência de forma que seja possível o atendimento de todas as ações oficiais até o final dos exercícios ali previstos. Essa LDO foi aprovada recentemente. Então, ela altera, ela foi agora no dia 30 de maio de 2018. E essa LDO de maio de 2018 já demanda essa alteração nos anexos, certo? Então, prosseguindo aqui, a gente pode tratar de mais alguns exemplos que inicialmente eu aponto. Nós apontamos os programas, metas e custos, e num segundo momento a gente fala qual é a unidade executora lá. Então, vamos lá. Nesse slide aqui, que trata da Secretaria de Obras, que no primeiro momento, aqui está a justificativa, né? Tratava de urbanização de vias, era 30 milhões, e passou a ser 66 milhões. É o código do programa 2021. Eu vou fazer um pouco diferente agora. Então, tratando do código de programa 21, que era 30 milhões e passou a ser quase 67 milhões, vamos lá na unidade executora e na ação. Então, esse valor de quase 67 milhões, a unidade executora é a Secretaria de Obras, subfunção infraestrutura urbana,
E qual é o projeto? Pavimentação de obras, vielas e túneis, certo? O programa Vielas e Logradouros Públicos. Vamos voltar lá agora ao outro exemplo, que trata do programa 25. Que também é da Secretaria de Obras, que saiu de 800 e fala do qual o programa? Parques recreativos e desportivos. Aí a gente vai lá no projeto, no anexo, que trata da ação e da unidade responsável, e ver que o projeto é a construção e ampliação de praças de esportes e estádio. Então, para o próximo ano, a previsão é de se investir 55 milhões nesse projeto. Vamos para mais um aqui, que é o Código de Programa 27, que trata de praças, parques e área de lazer, que saiu de 3 milhões e 100 mil para 60 milhões. Então, se no próximo ano, aí a gente vê aqui, se no próximo ano a gente vê alguma mudança em relação aos parques, áreas de lazer e praças, muito é porque é o projeto de se aplicar todo esse valor em praças, parques e área de lazer, certo? Que vai ser capitaneado pelo Departamento de Paisagismo, certo? Como um serviço urbano. Vamos tentar entrar aqui para... Eu vou tentar achar aqui. É que lá nos anexos são todas as áreas, né? Então a gente, por amostragem, sem especificar nenhuma área específica, a gente escolheu, mas sem a pretensão de direcionar algum programa ou alguma unidade executiva. Mas aqui a gente fez questão de colocar, dada a sua pergunta, algo relacionado à educação. Então, porque os valores são exorbitantes em obras, em praças, em bosque, em sarjeta. A gente precisa discutir um pouco mais aí a educação e saúde, né? Vamos exorbitar, então. Eu fiz uma análise, só para concluir, eu fiz uma pequena análise aí, pode ser que eu tenha enganado, mas eu percebi que na segurança, eles baixaram o valor, ou é impressão minha, na segurança do município. A gente poderia, não sei se foi objeto na amostragem de analisar a questão da segurança especificamente, mas eu posso dar um exemplo do que diminuiu, que foi a Câmara Municipal em relação ao quatriênio. Então houve redução. Então em algumas unidades executoras, em alguns programas houve redução, mas bem verdade, em razão dessa grande mudança que houve, sobretudo na arrecadação de receita, o que a gente vê basicamente é um aumento natural em todas as unidades, todos os programas. Mas, considerando o seu questionamento, a gente pode falar aqui de um programa específico, que é o programa Ensino Regular de 6 a 14 anos. O número do programa é o número 49, certo? Que saiu de 192 milhões e 500 mil para 237 milhões. Não, de 192 para 237. Então, em torno de 40 milhões. Então,
Eu acho que outro ponto que a gente poderia colocar aqui é que quando já que são essas peças orçamentárias são peças eminentemente políticas, a decisão de onde se aplicar esses valores, eu acho que é um questionamento, se é mais na educação, se é mais na segurança, se é menos aqui ou em outro lugar. É uma deliberação política. Então, eu acho que é algo que poderia ser suscitado, por exemplo, aos responsáveis por cada pasta lá no Executivo. Saber o porquê que determinada secretaria e qual programa, por que determinado programa houve um aumento. Eu acho que cada secretário municipal poderia estar respondendo e esmiuçando um pouco o porquê de mais ou o porquê de menos. Isso é interessante, porque o orçamento de 2018, Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana, 120 milhões. Orçamento de 2019, 118 milhões. Tá? Tem a diferença. Então é o seguinte, tem a diferença ainda. Então é o seguinte, de 120 milhões em 2018, baixou para 118 milhões em 2019. Eu acho que tem que ser cobrada a Secretaria de Segurança lá e saber se a segurança está tão boa assim, porque o orçamento tenha caído. Entendeu? E se investir muito mais em praça, isso, aquilo, e não investir na segurança. Nós estamos aqui fazendo apenas um comentário, né, em cima dos números que nós estamos recebendo. Então, eu acredito que nós temos sim que buscar essas informações, porque não é possível que a segurança civil esteja tão bem assim, que eles diminuíram o valor do orçamento para 2019. Sem pretender exaurir toda a discussão sobre os anexos, eu apenas trouxe algumas amostragens para que, em alguma medida, sinaliza onde que se decidiu investir. E eu acredito que, em termos de apresentação dos projetos de lei orçamentárias, por meio dessa audiência pública, a gente, se a gente não tratou por completo de tudo, a gente pelo menos tentou instigar aqui a participação e trazer um pouco mais de dinâmica a essa audiência pública. Eu gostaria de registrar aqui a presença do sempre vereador Saulo Góes, e eu passaria aqui a palavra ao Erison para abrir para perguntas. Bom, a gente já teve algumas intercorrências aí durante a apresentação, algumas dúvidas já foram apresentadas, mas continuam abertas sobre esses 3 projetos de alterações. Só passar o presidente aqui e depois a gente já vai para a Janeiro. Bom dia a todos, obrigado pela presença. Bacana essa audiência pública. Como o Celso disse aqui, dos secretários, os próprios vereadores chamarem aqui para explicar o porquê desse aumento em suas pastas e como eles vão conduzir esse dinheiro, eu, até por ser o presidente da casa, vereador Chico Vilela, e até criou aqui uma discussão meio que rápida sobre o valor do orçamento da Câmara Municipal. Por que o nosso orçamento, em razão do orçamento da cidade, em percentual caiu? Porque na minha gestão, desde o meu primeiro mandato de presidente, eu venho economizando e também atendendo as determinações do Tribunal de Contas. Nós aqui tivemos problema com carros oficiais, o Chico Vilela foi presidente, ele sabe disso. O Tribunal de Contas cobrava muito dos vereadores, e quando cobra dos vereadores, quem responde é o presidente, pelo uso do carro oficial indevidamente, até concordo, né? Nós hoje estamos praticamente com 90% da nossa frota parada, isso com o entendimento de todos os vereadores, ou quase todos, isso ajudou muito, inclusive o Tribunal de Contas até, de uma certa forma, parabenizou a Câmara Municipal. Nós também cortamos todos os rádios nextéis dos vereadores, que também era um grande problema com o Tribunal de Contas, né, vereador Chico Vilela? Hoje nós não temos mais esse problema. Nós tínhamos um problema com o café da manhã também, que foi apontamento, nós cortamos. Eu sei que alguns funcionários me criticam, mas é dinheiro público. E o dinheiro público, quem faz a gestão tem que ser responsável por esse dinheiro público. E eu tomei essa decisão, embora que fosse criticado, mas respeitei o dinheiro público da população.
Então, a Câmara, quando eu assumi no meu primeiro mandato, era 54, foi para 60 milhões, depois manteve os 60 milhões, mesmo assim eu devolvi quase 12 milhões, depois assumi a presidência de novo, estamos devolvendo também dinheiro, vai chegar entre os 4 anos mais de 30 milhões de reais economizados, então por essa razão não haveria necessidade de aumentar o orçamento da Câmara Municipal. Agora, nada impede que o próximo presidente, ele entre e solicita do governo, do prefeito, um aumento no orçamento da Câmara Municipal. Só que eu acho que é colocar a corda no pescoço, porque se com 60 estamos devolvendo, você vai pegar 70, 80. É o limite até 6%, né, doutor Vamar? Você calcula 6% em 3 bilhões, dá 180 milhões de reais. Santana, Pirapora do Bom Jesus, acho que é 30 milhões, né, o orçamento da cidade toda. Então não se pode uma Câmara Municipal pegar 180 milhões de reais, aí é praticamente o que nós já somos taxados, né, de bandido. Então, por essa questão que eu já estou aqui me adiantando e explicando por que nós não aumentamos. Eu pedi o mesmo valor de 60 milhões, o qual seria já ter repassado uma diminuição. 54 milhões, 52 milhões, mais ou menos, o orçamento da Câmara, porque não se está aumentando nada e nós cortamos vários contratos, várias coisas que estavam inadequadas com o Tribunal de Contas, na nossa gestão, com o apoio da diretoria, dos vereadores, dos funcionários, nós chegamos a essa diminuição de custo, que vou encerrar os 4 anos com mais de 30 milhões de reais economizados na nossa cidade e no Poder Legislativo. Se bem que nós somos independentes do Executivo. Executivo é Executivo, Legislativo é Legislativo. Agora, cabe a nós, como disse a Dejanira, fiscalizar o orçamento. Mas cabe também à população colaborar também conosco. Porque no momento que nós fiscaliza, a gente precisa ter apoio da população, mas um apoio positivo. Porque hoje a população, o que eu pude observar nas eleições, que está negativa conosco. Por que negativa? Porque nós estamos na cidade, nós lutamos pela cidade e no momento que nós precisamos da população ajudar nós, vota tudo para fora. Votaram no Jair Bolsonaro, aí até mudando um pouco, doutor, 15 mil votos, Tiririca não sei quantos mil votos, e o nosso povo daqui sem votos. Luizinho, Saulo, Robertinho, o povo não nos ajudou. Então a gente precisa que a população nos ajude com apoio político, para que nós tenhamos força também. Então, Celso, eu já me antecipei aqui a explicação da Câmara Municipal, o porquê que nós não aumentamos o nosso orçamento e diminuímos. E os outros secretários, cabe aos vereadores, às comissões permanentes, a chamar os secretários e explicar aonde é e o projeto que eles têm, onde vai enfiar esse dinheiro aí, porque realmente, uma cidade com 3 bilhões de reais de orçamento é muito dinheiro e o nosso povo está sofrendo muito, tá? Obrigado, doutor. A Dejanira eu tinha pedido antes. Só quero agradecer, parabéns, Carlinhos, pelas palavras, que todos os secretários têm que fazer, e parabenizar vocês da Câmara, viu? Só para concluir aqui, esse trabalho foi muito bem feito, né? A partir do momento que nós conseguimos visualizar onde está sendo feito o investimento e as diferenças que foram gritantes, né? Valores exorbitantes que está indo para algumas pastas, que ao meu ver, tá? Estou falando por mim, não tem tanta importância, sendo que na educação e na saúde não teve esse acréscimo tão grande. Então vocês fizeram um trabalho brilhante, trazendo para nós alguns números, na verdade, diferenças do orçamento plurianual aí, que a gente tem que ter um alerta, entendeu? Um alerta para todos nós agora, principalmente para a Câmara Municipal e para nós, a população. Nós temos que cobrar sim e chamar cada secretário para saber onde eles vão investir. E perguntar, principalmente, novamente, Secretaria de Segurança, por que baixou o valor do orçamento da Secretaria de Segurança. Parabéns para vocês aí que fizeram o trabalho, viu? Só mais uma observação. Em relação aos valores, o IPRESB tem o dinheiro dele reservado baseado no que é tirado dos funcionários. Outra observação que a gente precisa ficar atento, a Câmara Municipal,
em relação ao efetivo da Prefeitura Municipal de Barueri, que são os servidores públicos, em relação ao IPRESB. Porque mesmo com os cálculos atuariais, corre o risco de lá na frente o IPRESB ter problema por não ter concurso e por usar o dinheiro em terceirização. Então, é mais uma coisa que a Câmara precisa acompanhar bem de pertinho, que é responsabilidade do Legislativo. Uma outra coisa, o Celso, o senhor comentou que diminuiu o valor da pasta lá das crianças, né, do pessoal que é especial. Mas, às vezes, lembra quando vocês entraram em janeiro de 2013, que alguns programas são executados em outras pastas? Talvez aconteça isso, e aí dá para a gente dar uma olhada. O senhor lembra que na primeira sessão de Câmara, na posse de vocês, saiu o tio Cido e entrou o Bidu, foi isso, em 2013? Não, saiu o Bidu e entrou o tio Cido? 2013. 2013, como foi? Saiu o tio Cido e entrou o Bidu. Lembra na primeira sessão de Câmara que o... Gente, quando 2013. 2000... Minto! Foi na eleição que vocês tomaram posse. Quando vocês tomaram posse? Você, Celso? Não, em resumo, teve um programa que era executado, limpeza pública, era executado por um secretário. Foi quando o Zicardi saiu e entrou o Gil. Então, era o secretário do Furlan e entrou o secretário do Gil. Vocês lembram que na primeira sessão de Câmara, um programa que era executado pelo meio ambiente, que tinha mais ou menos uma verba de 70 milhões de reais, lembram disso? Primeira sessão de Câmara. Um programa que era executado pela Secretaria de Meio Ambiente, que eu não lembro se era o Bidu ou o Cido, que agora eu fiz confusão, que foi quando entrou o Gil e entrou o Cido, né? Então, era executado pelo Bidu, e aí deveria ser executado pelo Cido. Aí, na primeira sessão de Câmara, o Bidu convocou vocês, vereadores, para ajudarem ele. Porque esse valor que era executado em meio ambiente foi ser executado pelo Daniel Lancaster, transferiram esse valor. Então, às vezes, esse valor foi transferido para algum programa, foi transferido para alguma outra secretaria. É uma questão de olhar de perto o que você falou lá às vezes executado em outra. Que nem eles sempre dizem que a merenda é executada em suprimento. Entendeu? Às vezes é algum programa que mudou de pasta. Às vezes está sendo executado em outra pasta. Então, pode ser isso. Outra coisa, do IPRESB, estou feliz pelo dinheiro que vai para os parques, porque nós vamos parecer uma Alemanha quando sobrevoada a Barueri, né? Nossa, estamos na Alemanha, estamos num país de primeiro mundo? Não, nós estamos no município de Barueri. Bacana mesmo esse investimento em meio ambiente, em parques, arborizações, parabéns. Muito bacana mesmo. Teve uma concentração do valor em algumas secretarias, isso está nítido. E outra coisa, eu não sei, é uma dúvida minha, não é... Os vereadores podem... Eu sei que o vereador não pode tocar nos valores, mas ele pode mudar valor de secretaria para outra secretaria? Ele não pode emendar o orçamento? Ah, tá, só isso. Obrigada, gente, muito obrigada. Bom dia a todos aí. Presidente, bom dia. Carlinhos Açougue, Rafa aí, nosso doutor Valmar sempre, Nata, Jane, prazer em revê-los. Prazer em rever todos os amigos aqui. É um parque, um negócio interessante que eu gostei também, viu, filha? Eu quero começar a montar uma empresa para fornecer árvore para a cidade de Barueri. Que negócio interessante. Mas, enfim, Carlinhos, você falou um negócio interessante, eu achei bacana da tua parte, você se colocar, no caso, é a questão de votos. O povo está com nojo, realmente com nojo, a palavra é nojo, de políticos, né? E, de certa forma, ataca a nossa cidade diretamente. Porque eu estava na rua aí andando, aí o Luizinho também andou bastante, viu como estão as coisas. Mas o culpado, na verdade, não vou dizer para você, o culpado é no geral, todo, né? Vamos colocar assim, o todo. O Brasil está uma coisa meio complicada. Espero que nessa eleição a gente tenha uma resposta e mude a situação. Mas um exemplo, você fala quando que a participação da população, exemplo hoje está aqui, Carlinhos. Aqui, ó, por exemplo, você fez uma gestão legal, no caso aí, fui seu tesoureiro, no caso, durante 2 anos, né? 2014, 2016, fizemos uma boa gestão, né? Tenho orgulho de ter feito parte daquele período, né? Se não cheque para devolver, no caso, eu fiz com maior orgulho, no caso também, né? Fizemos um trabalho bacana, né? Aprendi com você, aprendi com outros amigos aí, aprendi com a Jane, com a Renata, aprendi com a Claudinha, enfim, o pessoal, no caso da administração, vai amar café com leite. Meu amigo, mas café com leite. A cara do bichão.
Então, é o seguinte, mas o que acontece? Mas o problema está aqui, às vezes, aqui, ó. Por exemplo, aqui, a população. Nós temos uma população gigante da cidade. Quantas pessoas tem nessa sala aqui hoje? Aqui? Então, ou seja, a Câmara não expõe para a população. Não tem convite, cara. Eu falo assim, ó, o convite não é tão feito com tanta... Não, eu tô falando sério, meu Cascata. Quantas pessoas tem seu aqui, eleitor seu aqui dentro hoje? Não, eu sei, meu professor. Não sei, entortou a cara, no caso eu pergunto para Vossa Excelência, né? Eu estou dizendo assim, ó. Então, assim, ó, não, por exemplo, você podia fazer um plenário maior, né, Carlinhos? Como a sessão, no caso, é feita nas sessões, né? Colocar aí, tá filmando aí, de repente, para a população tá vendo, por exemplo, entendeu? Então, ou seja, dá para trazer o povo aqui. O povo quer participar, o povo quer sim. Ó, você quer saber uma coisa? Essa criança que está aqui atrás, aqui, ó, tem 16 anos de idade. O que essa menina me importunou, cara, você não tem ideia. O que essa menina me incomodou para estar aqui hoje, você não tem noção. Pai, eu quero ir lá, eu quero ver, eu quero acompanhar, e está estudando, e está indo para cima, tal. Falei, beleza, ótimo, parabéns. Que outras crianças como essa, que outros adolescentes como esse, se interessem, estão se interessando, essa molecadinha. Então, e assim, ó, eu não convenço ela a votar no meu candidato. Mas ela convence a mãe dela a votar no candidato dela. Não vota ainda, mas convence. Então tá assim hoje. Então assim, essa moçadinha, no caso, é o futuro daqui a pouquinho. É a eleição ano que vem. Estão votando, viu, Rafa? Estão votando. Pereal vai ter uma moçada, uma tropa grande. Então, eu quero dizer o seguinte, Carlinhos. Então, quanto mais divulgar, tem um monte de painel na cidade, aí nos pontos de ônibus, no caso, os painéis da cidade do Goiânia, os painéis tem área pública, no caso, um monte de painel que está na cidade. Põe lá, convida os painéis, convida para o povo para vir, né? Então, eu acho assim, e expor, Carlinhos, essa evolução que está sendo feita, é 30 milhões, cara, que você economizou. 30 milhões de reais que a Câmara economizou. Cada vereador participou, teve sua participação e tal, mas a participação do presidente é de fundamental importância, a gente sabe disso, que é o senhor que assina junto com o tesoureiro e tal. Não está aqui hoje, tesoureiro, o seu carinho, o Robertinho não está aqui hoje, né? Não está aqui o Robertinho, o seu Alain Miranda também não está aqui hoje também. Fala pra caramba, não está aqui, mas não vi ele, mas desencontrei com o Alain. Mas eu quero encontrar com o Alanzinho também. Mas assim, é de fundamental importância. São 30 milhões de reais, velho, que foram devolvidos. Então, assim, a cidade precisa saber disso, urgente. O que a Câmara está fazendo. Então, assim, a Câmara do povo precisa saber. Quer dizer, se não está aqui, o Carlinhos não é um ventríloco. Olha, um fantoche que está ali, no caso ali, sendo manipulado por um ventríloco. Peraí. Você tem a sua consciência. É legal isso da tua parte. Parabéns aí pela tua posição. Você fez uma situação, você enxugou, tal, e devolveu 30 milhões de reais. A cidade lá de... Eu falo sempre isso. Cidadezinha vizinha aqui, ó, Mato Grosso. Esse próximo do Valmar ali. Vizinha é Mato Grosso, no caso. Cidade de Costa Rica. O orçamento da cidade é 6 milhões e 700. Costa Rica. A Câmara de Barueri devolveu 30 milhões de reais. Então, assim, é legal eu falar isso. É gritar para os quatro cantos, ó, tem dinheiro, se não tem remédio, se não tem falta, a Câmara fez a parte dela. Aqui, ó, o dinheiro está de volta. Vocês deram para mim, mas estou devolvendo aqui, ó. A partir de hoje, aqui, ó, a Câmara devolveu. Nós enxugamos, cortamos contrato, etc e tal. Então, aí, parabéns aí a todos vocês, parabéns por esse trabalho. E quanto mais divulgar, melhor. E com certeza, os adolescentes, as crianças, enfim, as pessoas, no caso aí da cidade, de modo geral, vão estar presentes com certeza. Todos vocês, bom dia, obrigado mais uma vez. Só pontuar umas coisas, parabenizar, né? Porque quando é para criticar, a gente critica, então a gente tem que elogiar também. Eu acho que foi a melhor audiência pública que eu participei, desde que o Saulo era vereador, né? Foi a melhor, a mais esclarecedora, embora a gente sabe que é limitado, né? Mas assim, foi a mais esclarecedora. O link estava perfeito no site, perfeito. A divulgação por parte da Câmara Municipal também achei que foi bem legal. Agora a gente vai querer um carro de som agora, chamando a população. Custa baratinho, gente. E eu acho que a conclusão disso tudo é o que a gente vem vendo há anos na nossa cidade. Que nós não temos problemas de dinheiro, a gente tem problemas de prioridades. Então, assim, por mais que o orçamento aumente, por mais que a gente veja que eles façam as manobras dele, a gente nunca vê a educação e a saúde como uma real prioridade dentro do nosso município. A gente tropeça em obras, asfaltos em cima de mais asfaltos, arrancam asfaltos para colocar outros asfaltos,
Só que realmente ainda está faltando remédio, ainda está faltando médico, ainda está faltando uma infraestrutura básica dentro das escolas, a valorização do professor, a valorização da merendeira, né? A questão realmente que pega na nossa cidade é a questão das prioridades. Então, eu quero parabenizar e dizer que, assim, nós, como munícipes, estamos engajados de nos doar por uma cidade melhor também. Mas nós precisamos, mais do que nunca, da atenção dos vereadores, porque esses, sim, são eleitos para fiscalizar. Então, assim, nós temos um orçamento milionário, bilionário, e que muitas das vezes nós não temos acesso a essa fiscalização. A gente não vê nenhum vereador gritando na tribuna, falando assim, olha, o contrato dos remédios está com fraude, pagou, mas não recebeu, porque realmente a gente não vê, não sente isso. Talvez a população se sinta órfã disso, porque não se sente representada. Por isso que vota em Tiririca, por isso que vota em Bolsonaro, por isso que vai votar no cara que vem lá de não sei aonde, no ex-ator pornográfico lá, mas tudo bem. Por quê? Porque não se sente representada. Então, eu acho que se eu votei e elegi um fiscal, o mínimo que eu quero é que ele fiscalize. Então, fica essa dica para os vereadores, sabe? A população está acordando, a população está querendo tomar as rédeas da situação, de fato, aonde o dinheiro está sendo gasto, e vocês serão cobrados por isso. Vocês serão cobrados por isso. 2020 está aí e a resposta vai ser na urna. Então, ainda dá tempo de acordar. Vamos acordar e colocar essa cidade para funcionar, porque dinheiro tem. Obrigada, tá, gente? Mais alguém quer fazer alguma colocação? Então, acho que podemos encaminhar para o encerramento já. Mais uma vez, agradecer a todos pela presença. Por favor, doutor. Gostaria apenas de fazer um agradecimento especial a todos que ajudaram direta e indiretamente a realização dessa audiência pública, seguindo a diretriz aí da presidência, da mesa diretora, dos vereadores, que não só autorizam, mas fomentam, estimulam a gente realizar audiências públicas em alguma medida para tentar atrair a participação da população, certo? Que é a finalidade da audiência pública. E esse agradecimento especial a todos os envolvidos. Nós, especificamente, nós 4 aqui, que estávamos diretamente envolvidos, e todos os outros, todos, indistintamente, que indiretamente se envolveu, participou e ajudou a realização dessa audiência pública. Agradecer a presença de todos, né? Fica a colocação da doutora aqui, né? É importante a gente fiscalizar, né? É como se você desse um cartão de crédito para sua mulher, né? Quando chegar a conta, você vai pagar, todos os dias você vai pagar, mas você tem que pedir o detalhamento do que realmente ela usou ali. Eu acho que falta isso. A gente olha os números, 3 bilhões, a gente fala, nossa, 3 bilhões. Mas a gente tem que pedir o detalhamento do que está sendo aplicado, igual o Calegari disse aqui também, em saber o que está sendo investido, né, Chico? A gente tem que saber. Trazer os secretários, faz uma audiência com os secretários. Ei, secretário, por que você está trazendo esse valor? Tem um planejamento. Eles sentaram para poder destinar os valores. Eu acho que é importante isso. Tem que ser transparente. Né? Não só, vai de 100 foi para 300, mas peraí, por que subiu tanto assim? A gente tem que saber isso. Quais são as praças, quais são as ruas que vai ser canalizada. Outra parte que ela falou, acho que foi o Calegari, foi ela que falou dos 300 milhões que aumente no orçamento de 2018, é saber o detalhamento mesmo. Cadê o dinheiro? Para onde que foi? Essa parte também do Carlinhos, da Câmara, ter devolvido 30 milhões para lá, a gente tem que saber também. As pessoas perguntam para a gente, vocês devolveram 30 milhões para a prefeitura, o que foi, onde foi usado? Nós tínhamos que saber essas informações. A Câmara usou, está aqui os 30 milhões e foi destinado a isso, e foi executado, foi feito. Não, manda para lá e... Mas tem que ser feito. Mas tem que ser feito. Não, tem que ser feito. Tem que ser feito. Nunca é tarde. Eu acho que tem que saber. Às vezes a gente economiza aqui muitas coisas que às vezes falta aqui
para poder suprir lá. Aí supre lá e o que a gente faz aqui? Fica vendido, porque a gente não sabe o que está sendo feito lá. Então, a nossa parte foi feita, mas a gente tem que ter o retorno do que foi aplicado. Essa é a realidade. Tem que saber. Não é você dar um dinheiro para a pessoa e falar assim, mas aí está aí à vontade. Não, você tem que saber o que de fato foi executado. Eu lembro que eu propus aqui um projeto de lei de emenda parlamentar, de cada vereador ter 1% do orçamento da casa, para poder destinar alguma área da área do bairro dele. Eu quero destinar ao UBS, quero colocar um cardiologista lá. Hoje não tem. Aí não foi aprovado, porque o prefeito falou que não daria para pôr nesse momento, porque ele já está executando. Mas poderia pensar nesse projeto. É importante, pô. Às vezes está na viela lá, o pessoal sendo assaltado lá, não tem segurança naquele momento, porque o policial não vai ficar lá 24 horas. Mas quando a pessoa sai 4 horas da manhã para trabalhar, o assaltante vai lá, rouba o celular, dá um tiro nela, e aí como fica? Então a gente precisava rever isso daí. Eu propus aqui, Saulo, você que também é um homem inteligente, de colocar a emenda parlamentar, de destinar dinheiro para o bairro vizinho, para alguma área, ou é segurança, ou UBS, colocar médico. Mas infelizmente não passou. Porque a gente parece que não tem autonomia. A gente sente um pouco impotente de falar, poxa vida, quem tem que falar com o prefeito? E essa Câmara? Não tem força? Não são 21 vereadores? É difícil. A comissão de redação, se ela soubesse a força que ela tem, ela não precisava pagar esse palmo para ninguém, não. A comissão de redação, justiça, ela soubesse a força que ela tem. Se ela soubesse a força que ela tem, ela fazia uma grande diferença. A comissão de finanças, se soubesse a força que ela tem, ela fazia muita coisa. Vinha para cá, no caso, vai pra... quando chega assim e fala assim, excelência, eu quero pôr na ordem do dia esse projeto aqui, esquece, tio. Você já perdeu, no caso, ali a situação. Então, excelência, se você soubesse a força que tem a comissão, quantos tem da Comissão de Justiça e Redação aqui hoje? Quantos tem? Quantos vereadores tem? Nenhum. O Rodrigo está ali, eu vi o Rodrigo ali. Não está. Então, assim, se a comissão soubesse a força que ela tem, ela fazia tudo isso. Se a comissão de finanças soubesse a força que ela tem, ela fazia tudo isso. É vir para cá e barrar tudo que é projeto que vem para cá e vamos conversar antes, prefeito. Vem cá. O bairro lá tá desse jeito, tá estourado assim. O bairro aqui, o bairro lá, vamos conversar. Política, Rafa. Um jogo tão fantástico, um jogo tão bonito de fazer, cara. Assim, não abaixar a cabeça para ninguém. É conversar, é dialogar. Doutor Valmar, eu quantas vezes falava Valmar, bati de frente com o Valmar, discutia com o Valmar, bati de frente, mas a gente chegava numa... Me convencia mais ou menos, eu fazia de conta que ele me dava algumas coisas ele convencia realmente. O Valmar é bom nisso. E outras coisas, eu conversava com a doutora Roberta. Tem um processo, por exemplo, que tá todo mundo enrolado aqui, no caso, uma situação, por exemplo, que eu estou fora do processo. Por quê? Por ouvir. Ouvir o quê? O jurídico. Então tem um slogan da OAB, fala assim, consulte sempre um advogado, certo, doutor Valmar? Consulte sempre um advogado. Então o povo não consulta, paga o preço, Rafa. Então o que acontece? Se vocês souberem a força, esse regimento interno aí, vou falar para vocês, mastiga isso aí, engula, quem quer quiser, engula de verdade. Cada parágrafo, cada vírgula. Aí a dúvida que tiver, pode bater na Rua da Prata 203, lá que com certeza vai ter 1, 2, 3 ou 10 advogados para orientar vocês. Daqui a pouco a gente está vindo aqui para Beta Vida, aqui vai ficar até mais fácil para poder atender, porque ninguém vai poder bater, porque na Rua da Prata parou o carro ali, é visto, né? Então assim, vai ser assim que vai ser feita a coisa. Mas o que acontece? A Comissão de Justiça e Redação, a Comissão de Finanças, se soubesse a força que tem, meu parceiro, ninguém segurava. Só Deus. Para segurar vocês, só Deus, somente Ele. Quero agradecer, mais uma vez a toda a equipe aqui, fez um excelente trabalho, bem detalhado, Eu acredito que nas próximas serão melhores. E depois, cara, a gente vê, a gente trazer os secretários aqui, A gente saber o porquê que aumentou tanto, Vamos tentar fazer aí, se é requerimento, trazer ele aqui para ele participar e mostrar para a gente o que vai, de fato, ser executado na nossa cidade. Vamos pedir, Vamos pedir, não é fácil. Às vezes a gente liga para a secretária e não atende o telefone. Parece que nós somos funcionários do secretário, É estranho isso, Mas tá bom. Então vamos lá. Quero declarar aqui encerrado, Agradecer ao presidente, ao presidente também da Comissão de Orçamento e Finanças, o Cascato, que deu uma saidinha aqui para resolver uma situação. Mas agradecer a presença de todos e toda a equipe que está aqui.
Após cumprir o que determina a lei, essa presidência declara encerrada a presente audiência pública. Que Deus abençoe a todos e a nossa cidade e o dinheiro da nossa cidade.